Estamos aqui agora para explanar o tema modelos comportamentais de internacionalização de empresas. Nós vamos estar nos aprofundando no conceito, o modelo de processo de internacionalização Uppsala, a teoria de redes, a teoria do empreendedorismo internacional e Born Globes. Os componentes que desenvolveram esse trabalho foram Ariel Ortega, Jesus Leite, João Lucas, João Marcos, Jordeilson Luiz, Laisa Rodrigues e Thaís da Silva. Está dando início aqui na nossa introdução sobre o que é esse comportamento de internacionalização das empresas. O que é? É quando uma empresa ela decide entrar no mercado exterior. Isso pode acontecer de duas formas. Essa empresa ela pode usar de apenas exportação para esses países fora, apenas exportar o seu produto para, digamos que para a Argentina, e existe uma outra forma que é esta empresa se inserir dentro do mercado da Argentina e fabricar, produzir lá no território argentino. Quando foi que surgiu esse modelo, essa ideia de internacionalização de empresas? Ele se intensificou, ele surgiu muito antes, mas se intensificou na década de 90, logo depois que foram abertos esse período de mercados exterior. Se abriram os mercados e foi vista a necessidade de que essas empresas pudessem se comunicar, os mercados internacionais eles pudessem se unir e haver uma transição entre eles. E daí foi surgida essa ideia de fazer com que as empresas se internacionalizem. Existem duas instâncias nesse meio termo de internacionalização, que é basicamente o mesmo que eu já citei anteriormente sobre exportar ou fabricar no território. A primeira instância é, digamos que a empresa conseguir apenas exportar para fora, para um outro país. E a segunda instância seria ela se colocar dentro do país, atuando. Digamos que a empresa brasileira, ela só apenas tem mercado nacional e ela toma a decisão de se internacionalizar. Ela pode apenas exportar produtos para um outro país, ou ela pode fazer com que ela mesma surja ou possa desenvolver digamos que uma segunda empresa dela naquele país, uma nova empresa, uma extensão dela. E aí seriam essas duas instâncias. Vamos agora tratar sobre o modelo Uppsala de internacionalização. Esse modelo foi criado por teóricos suecos, e ele privilegia a importância da aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento de competências com diferencial competitivo. Esse modelo, quando foi criado, a maior preocupação dos teóricos que criaram esse modelo, a preocupação deles era a seguinte: de fazer entender, de compreender o processo de internacionalização das empresas e as forças que atuam dentro dele, e não o porquê que uma empresa se interessava em internacionalizar-se. O foco deles era descobrir como funcionava esse processo e de que maneira e quais as forças que atuavam dentro dele. Eles tinham uma visão de que esse processo Uppsala, na verdade o próprio processo Uppsala é uma visão de aprendizado. O que seria basicamente isso? Seria uma empresa que decide se internacionalizar, ela iria estudar, investir gradualmente em conhecer um determinado mercado em que ela procura se estabelecer e, consequentemente, conhecer aquele mercado e, a partir desse conhecimento, saber como iria estar entrando dentro dele da melhor forma possível. E essa técnica, essa estratégia, ela gera uma diminuição de incertezas e de risco quando uma empresa vai tentar se internacionalizar em um outro país, certo? Uma segunda característica desse modelo Uppsala chama-se a distância psíquica. E o que seria essa distância psíquica? Trata-se das diferenças culturais de um país com um outro país. O Brasil ele tem uma determinada cultura, determinados costumes, e para ele tentar se internacionalizar em um outro país, é necessário que ele estude essa distância psíquica.
essa distância de como o outro país funciona, quais são as culturas do outro país, quais são os costumes do outro país, porque quando uma empresa ela decide entrar em um outro mercado, isso significa que ela vai estar de cara com um outro conjunto de leis, com um novo mercado consumidor, e ela precisa entender que tipo de mercado é esse. Então, para isso trata-se da distância psíquica. Então, basicamente, esse modelo Pissarra é isso, é a empresa levar um tempo para estudar realmente aquele país a qual ela pretende ingressar e entrar dentro dele, e através desse conhecimento, desse desenvolvimento de pesquisar e conhecer a ele, ter menos riscos de escolher um país para se internacionalizar dentro dele e acabar não tendo êxito. Né? Basicamente é esse o modelo Pissarra. E ele leva em consideração muito essa distância psíquica, que é observar a cultura e todos os costumes daquele país, para que haja menos risco na questão do êxito, do sucesso, de quando essa empresa for entrar naquele determinado país. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre a teoria das redes. Bom, as redes estão relacionadas a todo relacionamento que há dentro de uma empresa. Os vínculos de amizades que se formam, o contato que se tem com fornecedores, com compradores, todos os stakeholders, né, que estão envolvidos naquela organização. Em relação à internacionalização das empresas, precisa-se ter uma rede de relacionamentos bem forte, devido você levar seu produto ou serviço para outro local. Então, você precisa ter uma noção de como vai funcionar, você precisa ter um fortalecimento em relação aos seus compradores. E as redes, a gente podemos dividi-las em 3 etapas, que temos as três tipos, na verdade, que são as redes sociais. As redes sociais é a que você não tem um vínculo formal, é uma maneira informal de você se relacionar com fornecedores, também com clientes, só que é algo que não é formal, é algo que não é formalizado. Também temos as redes burocráticas. As redes burocráticas são constituídas por contratos formais, regulamentos, além da interligação empresarial. Também temos as redes proprietárias, que está relacionadas aos acordos, relacionados aos acionistas das empresas, que constitui um meio de formalidade. Então, temos esses 3 tipos de redes, e elas são primordiais para o bom relacionamento da empresa com o seu fornecedor, com o seu comprador e com os seus funcionários, né, os seus colaboradores. Falando agora um pouco sobre o empreendedorismo internacional. O empreendedorismo internacional, ele não foge muito do tradicional, certo? Só que, como eu já havia falado sobre a questão das redes, você precisa ter um relacionamento com o país no qual você deseja inserir o seu produto ou serviço. Você precisa entender o que se busca por lá. Então, o empreendedorismo internacional, ele não difere muito do empreendedorismo atual. Ele é bem contemporâneo. Inclusive, o Brasil, ele está muito nesse momento de empreendedorismo internacional. Só que o Brasil, ele é receptor. Então, o Brasil está sendo bem procurado nessa questão, né, de pessoas que trazem suas empresas para se expandir aqui. Esse empreendedorismo, ele requer que você estude o local onde você vai inserir. São novos costumes, você deve entender se aquele local, né, aquela região, ela vai lhe aceitar. Então, é todo um estudo que se deve ter. Porque aqui no Brasil, né, quando você já vai colocar algo que você... enfim, você vai... Em relação ao empreendedorismo normal, você impõe algo, você já está com aquele pensamento que vai vender, que vai dar certo. E às vezes você não busca conhecimento suficiente para poder entender se aquele seu negócio vai dar certo ou não. Às vezes não faz uma pesquisa de mercado.
Já quando você volta para o meio internacional, para colocar em outro local, você tem que ter mais cautela, você tem que ter mais cuidado. Você tem que analisar o local onde você vai se firmar, digamos assim. Então, o empreendedorismo internacional, ele é um ramo que está crescendo bastante, é um ramo que está sendo estudado. Temos alguns atores que estão buscando entender ainda mais sobre essa internacionalização. É algo realmente bem contemporâneo. Então, precisamos, ao pensar em internacionalizar, né, ter essa visão de que preciso, né, de certa forma, estudar mais o local onde eu estou indo. Vou falar do tema das empresas Voo Globos. O que são empresas Voo Globos? Ela tem que ter no mínimo 5 anos desde a sua existência em um mercado, no mercado internacional. Ela tem que estar com esses produtos. Essas empresas Voo Globos, ela tem uma vantagem. Por quê? Porque ela tem mais facilidade em redução dos seus custos, mais facilidade em ter matéria-prima e mais facilidade de acesso às tecnologias. E com isso a empresa pode ter a tendência de se tornar globalmente. E dentro dessa vantagem também tem as desvantagens, que são a questão do seu mercado externo. Vamos falar agora dos fatores que afetam a internacionalização de uma Voo Globos. Quais são esses fatores que afetam? São as tendências globais, que são a homogeneização do mercado global. São fatores ambientais também que afetam essas empresas, que são as políticas governamentais. Fatores específicos da indústria também pode afetar, que são as existências de suprimentos e gastos, fatores específicos mesmo da empresa, que são os processos, as posses atípicos e únicos, e também aqueles fatores individuais e do empreendedor. Esses fatores podem afetar a internacionalização da empresa Voo Globos. Agora eu vou falar das características da empresa Go Bonus. O que essa empresa deve ter? Ela deve ter relevância nos seus produtos, ou seja, seus produtos devem, suas atividades, seus produtos devem estar no mercado, ser relevante para o mercado, aquele mercado que ela deve atuar, modo de entrada, como é que essa empresa vai entrar nesse país, escopo das atividades internacional, ou seja, quanto maior atividade essa empresa tiver nos seus países, em vários países, mais global ela vai ser. Abrangência geográfica, a posição da matriz facilita a entrada de outros países. Modo de ativação internacional, que são as questões da globalização e da motivação que essa empresa tem, e dispersão geográfica. Isso são as características que a empresa Go Bonus tem. Agora eu vou falar do empreendedor Go Bonus. A gente viu que tem as empresas Go Bonus, mas também tem esse empreendedor Go Bonus, aonde vai ser o mesmo conceito. Quais são as características dele? Ele deve ter uma visão global do seu empreendimento. Ele deve ter experiência internacional nos trabalhos anteriores, nas funções onde a empresa que ele quer ser fundada. Ele deve ter maior tolerância aos riscos e também tem um conhecimento técnico e científico para desenvolver os seus conceitos, além de ter o seu relacionamento pessoais e profissionais abrangente. Dando prosseguimento, abordaremos agora o processo de internacionalização de uma empresa de tecnologia, o caso da New Way Business Solutions. Bem, a história da empresa teve início em Florianópolis no ano de 2002. Ela foi criada por Jaime de Paula
como fruto de um mestrado e posteriormente doutorado na área de mídia e conhecimento, na Universidade Federal de Santa Catarina. O resultado desta busca é a empresa de estudo desta pesquisa, que combina o uso da inteligência tecnológica com a inteligência de mercado, criando soluções que visam uma melhoria organizacional e econômica. Durante o processo de internacionalização, a empresa se viu na necessidade de adotar estratégias aplicadas, dentre as quais se destacaram a expansão internacional, pois a empresa possui um produto extremamente escalável, adaptável, além de ter uma equipe capacitada e trazer uma proposta de solução única no mercado. Segundo, tecnologia de nível global. A empresa possui uma estrutura de aparatos tecnológicos variados e avançados. Terceiro, o planejamento de forma gradual em cada processo, que foi realizado em cada departamento. Quarto, o foco em empresas de 2 segmentos de mercado. Se deu tanto pelo segmento financeiro como os de bens de consumo. E por último, a similaridade entre as culturas brasileiras e portuguesas, que foi muito bem explorada pela New Way Business Solutions desde o começo de sua atividade e apresentou e manteve conversas com as maiores empresas de cada segmento em Portugal, o que facilitou a rápida adaptação ao mercado. E quais foram os fatores que levaram a organização para a internacionalização? Pode-se observar logo abaixo a classificação em 3 grupos distintos. São eles os fatores determinantes, os fatores pouco determinantes e os fatores não determinantes. O primeiro se deu devido à oportunidade de lucro e expansão internacional, além do interesse dos diretores e sócios da empresa. A possibilidade da produção de bens e serviços com qualidade única e a possibilidade de investimentos e parcerias, além da habilidade para modificar os produtos para os mercados internacionais. O segundo foi devido aos competidores estarem se expandindo para os mercados internacionais, a busca por aprendizagem e amadurecimento, e uma gerência com experiência internacional. O terceiro, a busca por reduzir a dependência do mercado nacional e a necessidade de seguir os clientes. Logo em seguida, apresentam um diagnóstico realizado por meio da matriz SWOT, onde pode-se observar os principais desafios e oportunidades da New Way Business Solutions durante o seu processo de internacionalização. No campo força, podemos destacar a equipe forte e complementar, tecnologia de nível global, o modelo de negócios validado e diferenciado da concorrência, os clientes que estavam interessados e uma estrutura leve. Já na fraqueza, pode-se observar a pouca experiência internacional dos gestores, a rede de contatos internacionais limitadas e não possuir cases internacionais. Na oportunidades, parcerias com outras empresas de dados, a exploração de novos mercados e segmentos, podendo expandir a base de clientes, captura de fontes alternativas de dados e nenhum concorrente com a mesma proposta de valor. Já nas ameaças, a entrada de novas empresas com soluções similares, leis específicas sobre os dados para cada país e o entendimento das empresas sobre o valor que a plataforma pode proporcionar, além da restrição ao uso de dados e pessoas físicas. Essas são as principais referências utilizadas para a elaboração desta apresentação e agora encerramos a nossa apresentação e agradecemos pela sua atenção.